Bom dia, mulheres graciosas. Bom dia a você que está conosco hoje na nossa sala. Seja bem-vinda, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração nesta manhã e que você possa ser tocada por todo e qualquer ensinamento que tenhamos neste dia e neste capítulo. Sim, capítulo, porque nós estamos na série Mulheres Graciosas e você é bem-vinda nesta série. Bom dia, Elaine, seja muito bem-vinda à nossa série Mulheres Graciosas. Nesta série, toda semana tem um capítulo e esse capítulo traz sempre uma mulher da Bíblia que tem tanto a nos ensinar. E hoje nós temos duas mulheres a nos ensinar tantas coisas. Nós que somos mulheres, multitarefas, temos que aprender como nos comportar no nosso dia a dia, como sermos mulheres poderosas na mão de Deus, como sermos mulheres graciosas na mão de Deus. E as mulheres que vamos ensinar hoje é Judite e Bacemate, duas noras amargas. Olha bem esse tema, duas noras amargas. Por aqui já vamos entender, que o que reinou na vida destas mulheres foi a amargura. E o que será a mulher que está reinando na sua vida? Hoje nós vamos refletir sobre isso. Pois a Bíblia sempre nos traz personagens que têm algo a nos ensinar sempre. São mulheres que às vezes não têm nome, são mulheres que são renomadas, destaque, mas o que importa é que elas são sempre exemplos para nós. Exemplos a serem seguidos ou exemplos a não serem seguidos, como as mulheres de hoje. Para que a gente possa começar na presença do Senhor, agradecendo mais uma manhã, mais um dia que Ele preparou para nós. Vamos fazer uma oração, abrir o nosso coração e entregar para Ele hoje, nesta manhã. Antes de maratonarmos nesse capítulo de hoje, vamos falar com Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. Se você pode fechar os seus olhos físicos, se você não pode, feche os seus olhos da alma. Mas se entregue a Jesus nesta manhã, porque Ele está aqui. Sim, mulheres, Ele está conosco nesta sala. Este projeto nasceu no coração de Deus. E então eu disse sim, e eis-me aqui, juntamente com vocês, para aprender com cada uma destas mulheres. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor, Pai de bondade, obrigada por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada por mais uma manhã, obrigada por podermos estar nesta sala, obrigada por mais um capítulo desta série, obrigada por cada mulher que vai ver ao vivo, que vai ver gravada. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Que nós possamos abrir o nosso coração nesta manhã, nos entregar nas mãos de Deus e assim Ele nos preparará para que tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Que assim seja. Amém. Bom dia, Carol. Seja muito bem-vinda à nossa série. Estamos aqui hoje, tão empolgadas nesse nosso capítulo da nossa série Mulheres Graciosas. E hoje não é uma mulher não, são duas mulheres que vão nos ensinar tantas coisas, não é? A gente às vezes se pergunta, por que eu ajo assim? Por que eu sou dessa forma? Como eu faço para mudar? Gente, mulheres graciosas, o manual da vida é a Bíblia. A Bíblia nos ensina como sermos as mulheres multitarefas que somos, mas poderosas nas mãos de Deus. Por quê? Porque ela nos ensina a ser uma excelente dona de casa, uma mulher virtuosa, uma mulher poderosa nas mãos de Deus. E ela nos ensina através de exemplos. Não há forma melhor de ensinar do que ser através de exemplos. E você tem ensinado alguém através de seus exemplos? O que é que você acha que você está sendo exemplo para alguém?
Olha, estas mulheres de hoje, Judite e Bassemate, duas noras amargas, elas vão nos ensinar que nem sempre somos bons exemplos. Então, mulheres, que nós possamos nos entregar todas as manhãs no nosso secreto com Deus e pedir ao Espírito Santo que conduza o nosso dia, que nos faça enxergar aquilo que não estamos vendo, aquilo que nós estamos fazendo e que não é do agrado de Deus. Assim como Judite e Bassemate, mulheres que ficaram marcadas, sim, estão na Bíblia, mulheres relatadas na Bíblia, mas não por bons exemplos. E você, amanhã, no seu futuro, como que você quer ser conhecida? Como uma mulher amarga? Ou como uma mulher doce, como uma mulher graciosa, como uma mulher poderosa nas mãos de Deus? E todos os dias, através das nossas diversas ferramentas que Deus nos apresenta, Ele nos mostra como nós podemos nos tornar mulheres poderosas, mulheres graciosas nas mãos dEle. Então nós temos como sermos melhores. Talvez essas mulheres não tinham. Essas mulheres da Bíblia, muitas vezes, a maioria delas, se não todas, não tinham exemplos a serem seguidos. Porque aquelas que tinham exemplo a serem seguidos e seguiram, nos dão bons exemplos. Nos ensinam a como nós devemos conduzir a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes. Mas aquelas que não se deram o trabalho de buscar exemplos, ou não tinham exemplos tão próximos, dão exemplos para nós de como não sermos, como é o caso destas duas hoje. O que será que duas noras, olha que tema, né? Tão atual, porque nós sabemos que os relacionamentos entre nora, sogra, sogro, tem muitos, né, resquícios, tem muitos são maravilhosos, graças a Deus, muito obrigado, uma glória, mas muitos nós sabemos que não. Nós sabemos que tem desacordos, nós sabemos que tem ressentimentos, nós sabemos que tem trocas de farpas. Nós sabemos que isso, olha como a Bíblia é atual, olha como ela traz assuntos atuais. A Bíblia, ela não precisa ser atualizada como tantas coisas na nossa vida hoje, mesmo estando, né, na era digital, mesmo estando na era tecnológica. Muitas coisas precisam de atualização. Nosso celular, para funcionar melhor, precisa cada vez mais ser atualizado. Mas a Bíblia não. A Bíblia é atual. Então recorra a ela nas suas dúvidas. Recorra a ela. E recorra, acima de tudo, ao Espírito Santo para que Ele conduza seus passos. O que não foi, o que não aconteceu, e o que não tinha à disposição de Judite e Bassemate. Elas não tinham isso, né? E o que será, né, que as fez ser intituladas como amargas? O que será? Hoje, como será que você é intitulada? Comece a se perguntar isso. Comece a se perguntar. Vamos começar a contextualizar a história destas mulheres para a gente entender um pouquinho mais, para que a gente possa se apropriar um pouco mais destas histórias. Assim como a gente, né, começa sempre entendendo, buscando o significado, o contexto, a época, né, em que essas histórias são relatadas. O nome destas duas mulheres, assim como todas as outras que nós trouxemos aqui, tem significado também, né? O nome de Judite, né, ela deriva de Judá e significa mulher que louva. E o nome de Bassemate significa especiaria, especial, né? Mas aí então, gente, já vem a nossa primeira dúvida, porque nós aprendemos em outros capítulos que o nome dado às mulheres, às pessoas na época, muitas vezes tinha a ver com seus comportamentos, com as suas origens. E aqui, né, só o rótulo que essas mulheres receberam de serem mulheres amargas já vai contra essa situação. Porque uma mulher que é amarga, né? Uma mulher que é amarga, ela não pode, né? Ela não quer dizer que ela louva. Uma pessoa amarga, né? Vai tirar tempo do seu dia para poder louvar o Senhor. Então aqui a gente já se confirma aquela regra, que toda regra tem exceção.
Ou seja, no caso delas, elas não se comportavam conforme os seus nomes significavam, né? Porque é uma mulher especial, uma mulher que louva, ela não é amarga, gente. Ela não é amarga. Então, também tem as suas regras, tem as suas exceções, né? Aqui na Bíblia. E para que vocês possam entender quem são essas mulheres, elas foram esposas de Saul, de Esaú, aliás. E Esaú era o filho de Rebeca e Isaac. Lembra de Isaac, o filho da promessa? Lembra de Rebeca, a noiva perfeita? Eles tiveram filhos, Isaac, Jacó, Esaú e Jacó, né? Eles tiveram filhos. E estas duas mulheres, gente, eram as noras de Rebeca e Isaac. As duas eram casadas com Esaú, né? Naquela época se casava com mais de uma mulher e aí então elas eram casadas com Esaú. E eu sempre recomendo que vocês vão na Bíblia, né, para que vocês possam entender muito mais. Porque aqui a gente passa, né, alguns pontos que na minha visão ou no decorrer do estudo achei importante trazer para vocês. Mas a Bíblia tem tantos detalhes, gente. Por isso que ela merece a nossa dedicação. Então a história delas está relatada em Gênesis. Então eu recomendo que vocês vão lá para que vocês possam entender um pouco mais, usufruir um pouco mais, absorver um pouco mais da história dessas mulheres. E não só dessas, das outras que nós já vimos, né, em outros capítulos. Um bom dia aí a Tereza, a Andréia, sejam todas bem-vindas. Estamos começando a aprender com a história de Judite e Basemate, duas noras que a Bíblia nos traz relatando como amargas, né? E a gente está entendendo um pouco do contexto dessas mulheres, duas noras de Rebeca e de Isaac, duas mulheres casadas com Esaú, o filho de Isaac e de Rebeca. Essas duas noras, gente, né? As duas noras de Isaac e de Rebeca, elas traziam muitas tristezas para eles. A Bíblia fala isso. Elas traziam muita tristeza para os dois, por causa da atitude delas, né? E aí na história dessas mulheres, a gente já pode extrair lições espirituais importantes para o convívio familiar. Será que nós estamos trazendo tristeza para o convívio na nossa família? E eu não estou falando aqui só de entre sogra e nora, não. Eu estou falando também do convívio em geral, do convívio familiar. Um bom dia, Fabiana, bom dia, Márcia, bom dia, Mônica. Sejam todas bem-vindas. Estamos aprendendo com Judite e Basemate, as duas noras de Rebeca e Isaac, casadas com Esaú, e que davam para eles muitas tristezas. E a pergunta aqui inicial é, né? Vamos fazer uma reflexão, vamos pensar um pouco sobre o nosso comportamento enquanto mulheres, né? Será, mulheres, que nós estamos sendo mulheres valorosas na nossa família? Todos os personagens bíblicos têm lições valorosas para nossas vidas e com essas duas mulheres não é diferente. Elas não são diferentes, pois elas são lembradas exatamente por serem amargas e terem dado grandes tristezas para Isaac e para Rebeca, diferente de outras que nós já vimos. Mas a Bíblia não tem acaso, a Bíblia não tem coincidência. O fato da história destas mulheres estar sendo relatada é porque nós temos que aprender com elas. Ou seja, aprender a não ser como elas. Aprender a não ser amargas como elas. Mulheres de Deus são mulheres cheias de amor, cheias de alegria, não de amargura. Não de provocar tristezas e lágrimas em outras pessoas. Que a gente possa entender com a história destas mulheres, né? Que não importa qual a situação que nós estamos enfrentando, sempre haverá exemplos a serem seguidos ou a não serem seguidos nas histórias bíblicas. Basta recorrermos às Escrituras. Então que a gente já possa ficar mais uma vez com essa verdade. A Bíblia tem todos os assuntos a serem tratados, até mesmo no fato de mulheres serem amargas, pessoas que são difíceis de conviver, pessoas que são insuportáveis. E olha, gente, além de serem amargas,
as escrituras ainda relata que Judite era uma nora insuportável. Olha os nomes, olha os rótulos que elas receberam. E Basemate era uma nora de difícil convivência. Olha para você ver, gente. Vamos parar um pouquinho e começar a nos perguntar e a refletir. Que tipo de nora você se denomina? Que tipo de parente? Que tipo de irmã? Que tipo de mãe? Que tipo de filha? Que tipo de esposa você se denomina? Que tipo de colega de trabalho? Que tipo de líder você se denomina? Pare para pensar. Aí vem outra pergunta: que tipo de nora, de líder, de mulher, de esposa, de dona de casa, de colega de trabalho os outros te denominam? Porque é diferente. Você se dá um rótulo, mas os outros podem estar te dando outro devido ao seu comportamento. Será que você já parou para pensar sobre isso? Quais os rótulos? Eu não estou falando daqueles rótulos que o mundo, que as coisas, que a modernidade, que as pessoas, que as famílias e os parentes nos dão e que vem nos construindo ao longo da vida e desfocando a nossa autoimagem, muitas vezes nos fazendo não nos ver como filhas perfeitas de Deus. Eu estou falando exatamente do seu comportamento mesmo. Como é que você é denominada pelos outros? Você é aquela que é difícil? Você é aquela insuportável? Você é aquela de difícil convivência? Ou não? Você é uma mulher graciosa, uma mulher que busca todos os dias, que tem seus erros, que tem suas falhas, que tem suas faltas, mas que busca nas escrituras ser um ser humano melhor a cada dia. Fica a dica. Faça essas perguntas a você no seu silêncio, no seu secreto, e aí você vai ter a resposta do Espírito Santo. E se a sua resposta for que você tem se comportado com amargura, peça perdão. Peça que o Espírito Santo conduza o seu caminhar e siga em frente, buscando a partir de então ser uma mulher doce, uma mulher poderosa, uma mulher que é usada por Deus em seus propósitos. Deus não vai usar pessoas amargas. Não vai, porque não tem espaço para Ele na vida das pessoas amargas. E no caso de Judite e Basemate, provavelmente não tinha espaço para Deus. Por isso que elas acabaram sendo conhecidas como mulheres amargas, insuportáveis. A gente precisa entender, né? Como eu me vejo é uma coisa, mas como as pessoas me veem. E que o Espírito Santo nos deu discernimento, que muitas vezes as pessoas nos veem como elas querem nos ver. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Bom dia nessa nossa manhã. Estamos aprendendo com Judite e Basemate. E aí então, gente, no caso de Judite, né, e Basemate, é a própria Rebeca, é a própria sogra, que no auge do estresse desabafou com o marido, se desabafou com Isaac sobre as duas noras, sobre o que ela estava passando, sobre o que ela estava enfrentando, sobre o que ela estava sentindo, e isso está relatado lá em Gênesis. Ela diz assim para Isaac, né? Rebeca fala para o Isaac: estou enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et, que eram as duas noras dela. E mais ainda, gente, olha só o que essas mulheres causaram na sua sogra, o sentimento. Olha o que elas causaram. A sogra ficou com tanto medo do outro filho dela, Jacó, se casar com mulheres difíceis, como Esaú tinha feito, que ela mandou, né, Isaac mandar Jacó lá para a casa dos parentes, Labão, para que ela pudesse ter a certeza que Jacó ia casar com alguém da família, com mulheres da família, e que não teria os mesmos comportamentos que Judite e Basemate tinha. E que, porque ela disse assim, gente, que se isso acontecesse com o outro filho dela e ela tivesse que lidar com mais noras difíceis, insuportáveis, de difícil convivência, ela começaria a questionar a sua vida. Para que serviria a vida dela? Se era para conviver com mulheres daquele jeito. Se era para ter aquele tipo de convivência.
Imagina como que era dentro desse lar, dentro desta casa. E eu te pergunto, como é dentro da sua família? Como é o seu comportamento? Como é o seu relacionamento? Você é aquela que une ou aquela que separa? Você é aquela que agrega ou aquela que subtrai, que divide? Estas reflexões, gente, as respostas vêm do Espírito Santo de Deus. Então comece a se perguntar nessa manhã: eu sou aquela que separa ou aquela que une? Eu sou a mediadora ou aquela que põe mais fogo, aquela que põe mais lenha na fogueira? Que tipo de mulher eu venho sendo? Essa é uma grande reflexão que nós temos que ter, que nós temos que fazer. E no caso de Judite e Bacemate, elas eram aquelas que dividiam, aquelas que separavam, as amargas, as que causavam tristezas. Olha, gente, para ser relatada dessa forma, imagina o comportamento que essas mulheres não tinham. As mulheres eram tão insuportáveis que elas enfadavam a vida da sogra, a ponto da sogra temer por outras noras como elas, dizendo até que a vida não lhe serviria. Será que a sua sogra, a sua companheira de trabalho, a sua filha, a sua irmã, a sua colega, teme por conviver com mais pessoas como você? Será ou não que elas agradecem por ter a sua convivência, por ter a sua presença na vida delas? Porque é essa mulher que Deus espera que nós sejamos, aquela que as pessoas têm alegria em conviver. Diferente destas duas mulheres de hoje, não é? As noras Judite e Bacemate eram tão difíceis de conviverem, gente, que as próprias escrituras relatam que elas foram para Isaac e para Rebeca uma amargura de espírito. Mulheres, o assunto é sério. Será que você está sendo para outras pessoas uma amargura de espírito? E ainda mais, eu vou mais fundo nessa reflexão. Como você tem lidado com pessoas que têm sido para você uma amargura de espírito? Pessoas de difícil convivência. Como é a sua atitude mediante a essas pessoas? Como você tem se portado mediante essas pessoas? Como você reage a esse tipo de convivência? Como você reage? Você recorre às Escrituras? Você recorre ao Espírito Santo? Você recorre a Deus para que te conduza, para que te guie? Onde você está frequentando, como a Márcia colocou aqui? Qual é a possibilidade de nossos filhos se relacionar com pessoas difíceis? Podemos colher frutos amargos. Sim, mulheres, a amargura ela está presente em vários lugares. E se você é uma mulher que traz amargura na sua convivência, esse é o exemplo que você tem dado para os seus filhos e para aqueles que convivem com você. Esse é o exemplo que você tem dado. Então, cuidado, porque o exemplo é a maior ferramenta para converter ou não o outro, para trazer ou não o outro para o reino de Deus. Cuidado, cuidado. O nosso comportamento, os lugares que frequentamos, a forma de nos falar, de nos posicionar, retrata exatamente do que o nosso espírito, do que o nosso coração está cheio. E se é de amargura, como é que nós vamos nos comportar como mulheres doces? O coração dessas mulheres, Judite e Bacemate, estava cheio de amargura. Elas não tinham como se comportar diferente disso. Até aqui refletimos um pouco o contexto dessas mulheres. Mas é para trazer tudo isso para fazer o quê? Para trazer a história destas mulheres para o nosso dia a dia, para a nossa convivência. Nós vimos que essas mulheres trouxeram amargura para a vida de Rebeca e de Isaac. Nós já vimos isso. E com certeza já fomos tocadas. Já ouvimos vários cliques de Jesus só até aqui, referente ao nosso comportamento, a como estamos nos comportando no nosso dia a dia. Estamos pagando na mesma moeda?
Estamos pagando amargura com amargura? Mulheres, nós não podemos dar aquilo que não temos. Então, se você está dando amargura, é porque o seu coração está cheio de amargura. E só quem pode transformar a sua amargura em doçura é o Espírito Santo de Deus. Então se coloque no seu secreto. Relate todos os seus sentimentos, porque Deus conhece o seu coração. Não adianta você dizer que ama, se na verdade você não ama. Você odeia, ou então não tem sentimento algum, é indiferente a certa pessoa. Entregue esse sentimento a Deus e peça que Ele transforme a amargura, a falta de perdão, a falta de amor em doçura, em amor, em bondade, em alegria. Porque, gente, assim como o perdão, a nossa forma de reagir é uma escolha nossa. Não tem como a gente dizer, ah, Fabiana, mas ela me tratou tão mal, eu não consegui me conter. Pode acontecer isso, mas peça para o Espírito Santo que isso aconteça cada vez menos até que não aconteça mais. Porque é uma mulher graciosa, ela dá o que ela tem. E se você é uma mulher graciosa nas mãos de Deus, o seu coração tem que estar cheio de amor. Tem que estar cheio de amor. Então, se você se denomina hoje uma mulher graciosa, mas o seu comportamento é amargo, desculpa te falar, mas não tem graciosidade em você. Mas eu tenho uma boa notícia. De joelhos em oração, tudo se transforma. Deus, o impossível para nós é um detalhe para Ele, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele pode sim, eu tenho tido grandes relatos e grandes testemunhos. Nós temos o grupo Mulheres Graciosas, onde nós estudamos vários livros e vamos aprendendo. Nós temos o grupo Duas Irmãs e um Propósito, eu e minha irmã Andréa Barbosa. E a gente vem recebendo tantos relatos de mulheres que viveram uma vida amarga, que viveram vivendo a ferro e fogo, bateu, levou, e que hoje, através dessas ferramentas, cada vez mais se aprofundam no estudo, cada vez mais se aprofundam na busca, no relacionamento com Deus. E estes testemunhos destas mulheres, elas falam, olha Fabiana, Andréia, obrigada. E a gente diz, não fomos nós, a gente não fez nada, nada. Assim como eu não estou fazendo nada agora. Quem está ministrando é o Espírito Santo através de mim. E estas mulheres dizem, eu era amarga, eu achava que o mundo era culpado de todos os meus problemas. Eu era revoltada com Deus. E então eu estou aprendendo que a vida tem as suas dificuldades e eu preciso passar pelo fogo para ser moldada. E isso não quer dizer que eu preciso ser amarga, ser triste. E muito menos, espalhar essa amargura. Nós estamos aqui porque Deus nos amou primeiro. Então o amor existiu antes da nossa existência e é Ele que deve conduzir a nossa vida. O amor. E quem tem um coração cheio de amor não tem amargura, não tem espaço para amargura. Vamos pensar um pouquinho, gente, quais os rótulos que nós estamos recebendo, Como nós estamos sendo denominadas no nosso dia a dia. Como? Imagina ser a causa da amargura de espírito de alguém, gente. Eu falo pra vocês, mas é como se eu estivesse olhando no espelho. Fabiana, imagina você ser a causa da amargura de espírito de alguém. Eu não quero isso pra mim e não quero isso pra alguém. Imagina conviver com uma pessoa difícil e com duas. E nós convivemos. Nós convivemos, em todos os lugares que nós formos tem pessoas de difícil convivência, mas que não sejamos nós essa pessoa. Muito pelo contrário, que nós sejamos aquela pessoa que vai mostrar através do exemplo que é muito mais gratificante ser cheio de amor e espalhar amor do que ser amarga. Imagina causar medo nas pessoas que convivem com você. Medo de encontrar outras pessoas iguais a você. Imagina, mulheres, olha que peso. Imagina ser o motivo das lágrimas e das tristezas de alguém.
Quantas vezes nós já nos comportamos de forma que magoamos, né? Tiramos lágrimas de outras pessoas, mas que isso fique no passado. E se hoje eu não sei qual é a sua condição, eu não sei como é o seu comportamento, mas eu sei que se você está arrancando lágrimas de outras pessoas, trazendo a tristeza para a vida de outras pessoas, é preciso mudar urgentemente. E quem pode fazer isso é só Deus. Sejamos a doçura na vida do outro sempre. Antes ferir do que ser ferida. Lembra do apanhou, ofereça outra face. Não esquece, mulheres, do bateu, levou. Muitas vezes a gente fala isso para os nossos filhos, para as crianças que convivem conosco. Olha, não apanha na escola não. Se o seu amiguinho te bateu, você bate nele também. Olha só como nós estamos criando os nossos filhos, os nossos sobrinhos, as nossas crianças. É assim que Deus nos ensina? Bateu, levou? Não. Ele nos ensina a perdoar 70 vezes 7, muito mais. Então, mulheres, embora o relacionamento, para que a gente possa entender, né, entre noras e sogras, seja motivo de, às vezes, de piada, né? Quantas vezes não é motivo de piada o relacionamento entre nora, entre sogras, né? Às vezes é motivo de discussão entre casais, de desunião familiar, em alguns casos. Nós sabemos que este não é um comportamento de quem busca viver na presença de Deus. Então, se esse é o comportamento, se essa é a sua realidade hoje, busque mudá-la, busque transformá-las. Fabiana, mas eu já tentei de tudo. Entregue para aquele que é o Deus do impossível, aquele que pode tudo, em que o impossível para ele é mero detalhe. Entregue a sua situação nas mãos de Deus. Mas não é entregue, toma, Senhor, a minha difícil convivência. Transforma e vai. Não, mulheres. A nossa parte nós temos que fazer, porque a parte de Deus é garantida que se cumprirá. Mas e a nossa? Estamos fazendo a nossa parte? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. Nos humilhar muitas vezes perante os homens, para que sejamos exaltados perante Deus. Então, que a gente não se esqueça disso. Você deve estar pensando agora, né, Fabiana, você não conhece a minha sogra. Fabiana, você não conhece a minha nora. Ou você não conhece a minha filha, a minha irmã, a minha colega de trabalho, a minha chefe, a minha líder. Você não conhece, Fabiana, para você estar falando isso. É verdade, mulheres. Eu não conheço. Eu não conheço como é a sua realidade. Eu não conheço a pessoa de difícil convivência na sua vida. Mas, ainda assim, baseada na história dessas duas mulheres que foram relatadas na Bíblia como exemplos a não serem seguidos, eu posso dizer para você que nada justifica provocar o enfadamento, o estresse, a tristeza, arrancar lágrimas e trazer amargura na vida de alguém. Nada justifica isso. Nada. Saiba que Judite e Basemate, elas dispararam as suas flechas amargas em direção a Isaac e Rebeca, o que causou amargura de espírito aos dois. Então eu te pergunto, mulheres graciosas, nesta manhã, suas flechas disparadas estão cheias de mel ou de fel? Do que estão cheias as flechas que você dispara a todo momento na sua vida? E que flechas são essas? Palavras, comportamentos, atitudes, ações. Estão cheias de mel ou de fel? A reflexão é para você, é para mim, no nosso silêncio. Mas pense sobre isso. Nada justifica disparar fel em direção ao outro. Nada. Pois como mulheres graciosas que somos,
Nossa melhor conduta é buscar na oração a reversão de toda e qualquer situação. Ou seja, mulheres, independente de como é o seu relacionamento com as pessoas, aqui eu incluo não só nora, sogra, sogro, cunhada, irmã, mãe, pai. Eu incluo também colegas de trabalho, subordinados, qualquer pessoa que passe pela sua vida. Nada justifica a amargura, pois quem é amargo não tem como, né? Não tem como lançar outra coisa senão suas amarguras em direção ao outro. Não pense que você é amarga no silêncio. Não pense que você é amarga só para você. Não. Quem é amarga exala a amargura. Ao invés de deixar o perfume na vida de outras pessoas, exala a amargura. Não exala um cheiro bom. Não exala. Então, mulheres, busque na oração. Busque no seu secreto com Deus. Apresente suas pendências, suas tristezas, suas dores e peça direcionamento ao Espírito Santo. E que toda a amargura seja convertida em doçura, que só o nosso Pai amado pode nos dar. Eu sempre falo do poder do posicionamento. Nós devemos ser mulheres posicionadas. E mulheres posicionadas é aquela que tem sim a sua opinião, mas que sabe o momento de dar a sua opinião, que sabe como dar a sua opinião e não impõe e não faz com que o outro engula aquilo que ela pensa. As mulheres graciosas têm jeito para falar. As mulheres graciosas se posicionam com doçura, ainda que firmes. Acredite, é possível ser poderosa e firme, mas com doçura. É possível ser doce, porém firme. Não pense que ser doce é deixar a água subir, a água descer, sem se importar, porque eu não consigo, eu sou tão doce que eu não consigo. Não, o posicionamento é essencial para uma mulher graciosa, para uma mulher que quer viver cheia da graça de Deus. O posicionamento é algo que não dá para abrir mão, é inegociável. Então, peça ao Espírito Santo, se você não consegue se posicionar, coloque nas suas orações, peça ao Espírito Santo que te conduza, que te direcione para que você seja uma mulher posicionada, que as flechas que você lança a todo momento sejam cheias de doçura e de firmeza. Mas que você possa ser conhecida, possa ser amanhã, deixar como legado a sua doçura, ainda que com firmeza, mas a sua doçura, e jamais a amargura, e jamais a difícil convivência, e jamais deixar como legado ser uma pessoa insuportável. Deus não quer isso. Não é essa mulher que nós estamos buscando ser com todas essas ferramentas que Deus nos apresenta. Não é essa mulher. Tantas coisas passam na nossa cabeça nesse momento, não é? Tantos cliques, eu sempre falo do clique de Jesus, é aquele momento que dá um estalo e a gente fala, opa, a ficha caiu. E eu tenho certeza que até aqui a ficha de vocês, assim como a minha, vários cliques eu ouvi enquanto eu falava com vocês, porque o Espírito Santo está ministrando através de mim, mas também ministrando em mim. Eu também preciso aprender. E eu digo para você que eu sou uma pessoa que recebi esse rótulo por toda a minha vida e foi difícil e vem sendo difícil, porque várias pessoas diziam que eu sou uma pessoa de difícil convivência. E eu posso dizer para vocês que a amargura da adolescência, a revolta, a falta da presença de Deus, a falta de ser preenchida, a minha autoimagem totalmente desfocada, o meu não me enxergar realmente quem eu sou, quem eu era, quem Deus me fez, me tornou uma pessoa muitas vezes amarga, rebelde.
E eu posso dizer para vocês que há pessoas que eu encontrei lá atrás que até hoje têm essa mesma imagem de mim. Ainda que eu tenha feito um outro caminho, que eu esteja buscando no Senhor ser alguém melhor todos os dias. A primeira impressão é a que fica. Isso daí é verdade. A primeira impressão é a que fica. E aí eu pergunto, Márcia, Gleice, Marília, Carol, Fabiana, Terezinha, Andréia, qual é a primeira imagem que você está deixando a partir de agora? Nós aprendemos que a gente não tem tempo para colher, preparar a terra e depois plantar novamente. Não. Nós colhemos e plantamos ao mesmo tempo. E se hoje você está colhendo tempestade referente à amargura que você plantou no passado, comece ao mesmo tempo a plantar amor. E muito em breve esse momento de colheita amarga vai passar. E você vai começar a colher a doçura que você plantou. Exatamente, Márcia. Nós temos que buscar no Senhor a nossa transformação. E assim, mulheres, eu te pergunto, né? Você entendeu que Deus não precisa que você haja com as suas próprias armas para reverter uma situação? Ou para transformar um relacionamento difícil com alguém? É isso que você precisa entender. Você entendeu que não é bateu, levou? Você entendeu que não é plantar a amargura que Deus espera, que Deus quer que você faça? Você entendeu que você não deve agir da mesma forma como o outro tem agido com você, se ele te traz amargura, se ele lança sobre você flechas amargas? Para que amanhã você não seja mais uma Judite, mais uma Bacemate, ou seja, mulheres amargas. Você entendeu que você precisa se posicionar, mas se posicionar com doçura? Gente, às vezes a gente pensa assim, ó, né? Não existe liderança se não for, né, a ferro e fogo. Não, mulheres, não tem líder maior do que Jesus. E eu digo para você, com Jesus era bateu, levou? Com Paulo, após a sua conversão, era bateu, levou? Fica a reflexão. Entregue sua vida a Deus, entregue seus pensamentos, suas atitudes, faça confidências. E Ele vai transformar. Ele vai transformar. O impossível para Ele é só detalhe. Uau, né? Que maravilha. O impossível para Deus é só detalhe. O impossível para nós, para Deus é só detalhe. Tantas lições estas mulheres nos ensinam. Tantas reflexões que nós podemos nos aprofundar. A gente pincela a vida dessas mulheres para poder trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E essas mulheres nos ensinam que o amor, que a doçura é o que Deus espera de nós. Pensa hoje, se os seus dias estivessem próximos de terminar, qual era o legado? Qual é o legado que você iria deixar? Amargura? Falta de perdão? Falta de amor? Qual é o legado que você tem deixado? Ainda dá tempo, mas é preciso agir hoje, porque nós não sabemos qual é o momento do nosso fim. Então escolha hoje ser alguém melhor, para que a gente possa concluir o estudo desta manhã, ainda que a gente continue refletindo durante o nosso dia, que é o que a gente precisa fazer. A gente pode aprender nessa manhã, né? Judite e Bacemate, duas noras amargas que trouxeram tristeza onde estavam. Essas são as mulheres que eu não quero ser. E você, mulher? Quer ser Judite Bacemate na vida de alguém? Elas nos ensinam uma coisa muito preciosa. Elas nos ensinam que independente de nós termos ou não razão,
de ser ou não justa, ou até mesmo de sermos injustiçadas em um relacionamento. A melhor forma de desenvolvermos um convívio melhor com as pessoas é através do direcionamento de Deus. E ela nos ensina que não há coração que não amoleça mediante a muito joelho no chão e oração. E eu digo não só o coração do outro, que muitas vezes a gente se ajoelha e ora para que Deus converta o outro, para que Deus transforme a amargura do outro em doçura, mas o nosso coração. Que ao nos ajoelharmos possamos interceder pelo outro, mas por nós também. Nós precisamos ser transformadas e moldadas todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Não perca a chance de começar hoje a transformar o fel em mel. Não perca essa oportunidade. Enfim, mulheres, a palavra de Deus nos aconselha. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Ou seja, a própria palavra diz para que tenhamos cuidado, que pode brotar amargura em nós, mas que ninguém se contamine, que imediatamente nós possamos pôr o nosso joelho no chão e em oração pedir a conversão ao Senhor. Amém? Eu desejo que vocês tenham um dia na presença de Deus, um dia doce, um dia doce. Então, mulheres graciosas, estejam sempre em oração e sejam aquelas lembradas pela doçura e pelo bom perfume de paz que exalam por onde passam. A escolha é sua. A decisão é sua também. Terminamos aqui. É só um até breve, mas que a gente possa ficar com a reflexão do que essas mulheres nos trouxeram. Muitas vezes a gente não se aprofunda na história delas, porque é só um exemplo para que nós possamos nos aprofundar na nossa história, na nossa vivência, na nossa conduta hoje. Amém? Na próxima quinta-feira, nós vamos aprender algo com Leia, uma mulher desprezada pelo homem, mas amada por Deus. Um tema desse já nos traz doçura, não é? O nosso Deus nos ama, somos amadas, somos suas filhas amadas, feita à sua imagem e semelhança. E Deus é puro amor, então nada justifica sermos amargas. Eu desejo um dia doce na presença do Senhor para todas vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo capítulo. Para quem não maratonou conosco os outros capítulos, vai lá no meu perfil, né? Estão todos os nossos capítulos lá. Cada mulher tem grandes coisas a nos ensinar e eu te convido a maratonar nessa série. Obrigada, Simone. A gente se identifica. Sabe por quê? Porque nós somos filhas do mesmo Deus. Nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, por que, não é? Tentarmos sermos melhores do que outras pessoas. Seja bem-vinda à nossa série. É um prazer tê-las todas conosco às nossas quintas-feiras. Um lindo dia a todas e até mais. Um até breve. Fiquem na presença do Senhor. Até a próxima quinta.